Pessoal, vamos começar? Boa tarde a todas e todos. Tem que falar numa certa altura por causa do microfone de lapela, que é uma novidade, mas tá todo mundo escutando bem. Tá. Hoje nós vamos receber aqui o professor Maximiliano Mendes para lançar esse livro aqui, ó, O Senhor da Morte, Capitalismo, Guerra e Tráfico de Escravos, Portugal, Angola e Brasil, publicado pela UCITEC Editora com o apoio da FAPESP. Tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida e aí eu vou passar a palavra para o professor Max e para o professor Diego Martins. Tá? Apresentação. Professor Max Mendes é professor da Universidade Federal de São Paulo, professor de História Moderna, a Unifesp. É autor de um livro que nós utilizamos, por exemplo, aqui na pós-graduação, no curso de tópicos especiais de História Econômica do Brasil, Colônia, tá? Que é o... Botei aqui, cadê? Entre Impérios. Formação do Rio Grande na crise do sistema colonial português, tá? Além disso, o professor Max, ele é autor de vários livros, vários artigos sobre história econômica do período colonial, e eu destaco um que eu uso também aqui no meu curso de graduação, que é a economia brasileira durante a crise do antigo regime. Que depois até uma pergunta que eu ia te fazer, por que usar a crise do antigo regime e não crise do antigo sistema colonial? Tá? Que é um texto muito interessante, que é um texto de síntese, que vai falar mais ou menos da economia brasileira do final do período pombalino até mais ou menos ali a abertura dos portos. Tá? Agora, o professor Max ele já tem uma trajetória, além do livro que a gente está discutindo hoje, ele lançou o Entre Impérios, tem vários artigos e fez pós-doc e pesquisas de diversas universidades e arquivos no exterior, no Brasil e no exterior. Tá? É algo que, se vocês quiserem depois, vale até a pena perguntar sobre a experiência dele. Tá? Uma coisa também que eu acho interessante, que aí está no seu currículo Lattes, é uma experiência que vocês fazem lá na Unifesp, de extensão, que é aquela ideia de fazer verbete de Wikipedia, de temas de história moderna. Eu falo para os meus alunos que pesquisar Wikipedia às vezes é temerário. Porém, alguns verbetes têm estado bem interessantes, muito bem feitos. Principalmente os de história moderna e de período colonial, em torno de economia colonial brasileira. Tá? Acho que é contribuição de vocês. Quem a gente convidou para comentar hoje aqui a apresentação, a conferência do Max? O Diego Martins. Diego Martins, eu acho que a grande parte de vocês aqui da pós já conhece. Ele faz pós-doutorado aqui conosco e é professor também da disciplina de tópicos especiais em História Econômica. O Diego é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e está realizando aqui um projeto de pós-doc, a periferização do espaço amazônico, ocupação e exploração econômica no período colonial, que é um projeto que já foi discutido de certa forma em algumas aulas que a gente fez na pós-graduação. Tá? Agora, fazer o jabá agora. Além do jabá do livro, o livro nós temos exemplares aqui para ser vendidos após a conferência. Eu vou falar para vocês darem uma olhada no site do Estudo de Economia, porque no site do Estudo de Economia subiu essa semana o link para um artigo que o Max e o Diego escreveram, tá? Sobre Lisboa, no tráfico transatlântico de escravos durante a Idade Moderna. Tá? E ali tem um olhar, uma abordagem metodológica que eu acho que se aproxima do que foi apresentado no livro. Vale a pena vocês darem uma olhada assim para ter uma ideia do que se trata. Tá? O artigo é Lisbon in the Big Picture of the Slave Trade e saiu na revista portuguesa Ler História, que talvez seja a revista portuguesa assim mais internacionalizada. Né? Pois bem, o que nós pensamos? Eu vou passar a palavra agora para o Max, para ele apresentar a pesquisa, o livro. O tempo ia ser, entre aspas, um tempo castrista, tá? No sentido que ele tem um período aí largo para falar,
Na verdade, são 30 minutos, mas como eu sei que todo mundo aqui é muito prolixo, eu vou controlar aqui moderadamente. Tá? Então, eu passo a palavra para o Max e depois eu passo a palavra para o Diego. E aí, não é o usual. Após a participação do Diego, eu vou abrir a palavra para vocês também, caso vocês tenham perguntas e queiram participar. Tá bom? Então é isso. Vou passar a palavra agora para o professor Max Mens. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Nelson. Obrigado por essa apresentação. Eu não sabia que eu tinha uma trajetória tão interessante assim, né? Mas de fato, quando a gente pensa até que, por mais que a vida seja bastante monótona, a gente já fez muita coisa aí na universidade e na carreira acadêmica, né? Bom, então, antes de mais nada, agradecer ao Nelson pela apresentação, pelo convite, agradecer ao Diego, que ajudou a organizar também, que também esteve aí conversando com o Nelson e comigo para a gente organizar isso. Né? Para mim é um prazer imenso estar aqui na Unicamp, podendo apresentar. Também fico feliz de estar no Instituto de Economia, considerando aí que temos vários autores que, de certo modo, indiretamente, às vezes mais indiretamente, às vezes mais diretamente, fizeram a minha cabeça em vários aspectos, né? Ainda que, enfim, alguns autores do ponto de vista mais teóricos, outros autores aí como referência importante, do ponto de vista da historiografia do tráfico de escravos, o próprio professor Luiz Felipe Alencastro, com quem eu dialogo muito no meu livro. Né? Então, para mim é um prazer muito grande, me sinto muito bem aqui, muito bem recebido pelos colegas. Né? E dizer que é uma oportunidade sempre ímpar a gente poder falar sobre aquilo que a gente faz. Né? Afinal, foram aí uns 15 anos de pesquisa dentro desse livro. E, bom, enfim, nasceu, é coisa pronta, né? E poder aqui explicar, ter a oportunidade de deixar mais claro, talvez, alguns argumentos, é sempre muito bom, né? O que eu pensei? O livro, né? Eu não sei se é um grande livro, mas é um livro grande, né? É um livro com muitos argumentos. Tem vários argumentos, ele vai de 1640 a 1770, né? Articula um pouco o fio da meada da discussão em torno da história do contrato de Angola. É uma espécie de uma história do tráfico de escravos a partir de Angola, né? Uma certa história econômica desse tráfico, né? Mas, como eu falei, tem vários argumentos, tem vários capítulos, perpassa vários elementos dessa história, né? Mas o que eu vou tentar aqui é mostrar o que eu acho que é o argumento principal e o que a gente podia dizer que é a novidade do meu texto em relação a maior parte da historiografia, especialmente brasileira, mas não só, sobre o tráfico de escravos no contexto português, né? Que acho que a novidade, poderíamos dizer assim, é inserir essa narrativa em um panorama mais amplo do que a gente poderia chamar de história e historiografia do capitalismo, né? Estudando particularmente os nexos do comércio de escravos em Angola com a grande finança europeia. Então essa que é talvez a novidade do trabalho, é tentar reconstruir esses nexos do tráfico de escravizados em Angola com a finança, né? E daí o tema se inserir dentro de um tema de uma história, dentro de um tema mais amplo da história do capitalismo. Passar aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, é isso que eu vou procurar abordar. Eu poderia tratar de outros pontos,
né? Poderia tratar dos aspectos mais monográficos do argumento, tratar mais dos aspectos quantitativos, poderia tratar mais especificamente de um ou outro capítulo, né? Mas eu vou tentar aqui dar esse panorama geral, né? Como eu falei, então a minha novidade é inserir essa discussão dentro da história do capitalismo, mas a gente tem que dizer que essa é uma novidade em termos, né? Por quê? Porque a historiografia brasileira, desde muito cedo, né, ainda que dominada pelo que a gente poderia chamar de nacionalismo metodológico, né, ela se preocupou em estudar as relações entre a escravidão no Brasil e a economia capitalista mundial. Então, ainda que eu insira a discussão da história do tráfico dentro do que a gente poderia chamar de uma história do capitalismo, e procure interpretar o tráfico a partir desse prisma, a verdade é que já tem uma longa corrente historiográfica que pensa nesses termos, né? Então, desde os contextos das décadas de 1940 e 1950, a gente vai ter vários trabalhos, né, que vão explorar de diferentes maneiras, com diferentes interpretações, o caráter, podemos chamar assim, o caráter capitalista da colonização no Brasil, né? Esses trabalhos, como vocês conhecem, vocês aqui, especialmente, imagino, o pessoal que trabalha aqui no Instituto de Economia da Unicamp, eles foram muito influenciados pelo marxismo, né, e pelos debates políticos da época, né, dos anos 30 até os anos 80, né, que eram as discussões em torno dos modos de produção, né, os debates sobre os modos de produção, e também os debates sobre a assim chamada Revolução Brasileira, como vocês conhecem muito bem, né, quando vocês vão lá discutir Caio Prado, né, depois Gorender e Companhia Limitada, né. Depois disso, a gente vai ter, então a gente tem esses trabalhos mais políticos, digamos assim, trabalhos que estão preocupados dentro de uma intervenção que é intelectual, mas também é política, né? E depois a gente tem uma primeira geração de historiadores ou de sociólogos profissionais brasileiros na década de 1970, né, que também vão ter uma importância e que também vão pensar essas questões, né? E nesse contexto, na década de 1970, a gente vai ter uma influência muito grande da obra do Eric Williams, né, do historiador, talvez uma das figuras mais citadas, se não a figura mais citada no contexto do debate da historiografia sobre o tráfico de escravizados, né? Pelo menos dentro do debate da história econômica, o Eric Williams a figura mais citada, ou para ser rejeitado, ou para ser defendido, né? Então, o Eric Williams vai ter uma importância grande, né, nessa geração. Basta pensar aqui o trabalho do Fernando Henrique Cardoso, também o trabalho, né, do Fernando Novaes. E ele vai ser um autor que vai marcar profundamente a maneira como a gente vai entender o tráfico nesse período, né, no Brasil, mas também no resto do mundo. Ele vai ter um impacto importante aí, na verdade, nos anos 70, nos debates dos anos 70, né? Mas o que acontece é que nos anos 80 e 90 a gente vai ter uma historiografia que a historiografia econômica vai perder força. Então o debate da história econômica vai perder força nos anos 80 e nos anos 90, né? E o próprio conceito de capitalismo ele vai sair de moda, digamos assim, nesse período. Então a gente tem uma primeira geração que é uma geração
mais preocupada com a discussão, com a intervenção política. Depois a gente tem uma primeira geração de historiadores profissionais que vão fazer essa discussão, né, entre capitalismo e escravidão, e influenciada muito pelo Eric Williams. E depois, nos anos 80 e 90, a gente vai ter um processo de revisionismo, vamos chamar assim, que vem junto com uma perda de influência da historiografia econômica e do próprio conceito de capitalismo, que vai sair de moda, né? Isso vai ser um pouco uma tendência mundial também, se a gente pega, por exemplo, paralelamente a esse debate, está ocorrendo o debate da transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, né? E que depois também essa discussão sobre capitalismo na Europa e nos Estados Unidos vai perder força e vão vir outros debates, como por exemplo o debate da grande divergência, né? Que já não vai mais estar discutindo a questão do capitalismo, né? Ainda que, de certo modo, dialogue com essas tradições. De todo modo, agora, mais recentemente, no Brasil e no resto do mundo, a gente vai ter aí podemos falar do trabalho do Rafael Marques e do Daley Tomic, que vão ter grande influência na historiografia brasileira. A gente vai ter uma retomada dessa discussão em torno de capitalismo e escravidão. E não é só também no Brasil, né? A gente vai ter também os debates da nova história do capitalismo nos Estados Unidos, né? Com o trabalho do Ed Baptist e também o trabalho do Sven Beckert, né? Que vão reintroduzir o conceito de capitalismo para explicar um pouco enfim, essas transformações, ainda que os trabalhos deles, em geral, estejam mais voltados para o século XIX. Né? Agora, o caso é que esses trabalhos que vão estar pensando em torno que vão estar discutindo essa relação entre capitalismo e escravidão no Brasil, eles vão estar, desde os anos 60, muito mais preocupados com as relações, digamos assim, entre capitalismo e o trabalho forçado africano nas Américas. Né? Na verdade, o que acontece é que os textos, né, que vão tratar sobre a história do tráfico, a historiografia dos tráficos, do tráfico de africanos escravizados, né, ela não vai ter, digamos assim, o mesmo tipo de preocupação que essa historiografia econômica preocupada aí com a fazenda escravista, digamos assim, né? Então a gente vai ter trabalhos importantes, vai ter uma historiografia pioneira sobre a história do tráfico, né? Coloquei aqui o Verger e o Maurício Goulart para vocês, mas esses autores vão passar ao largo o debate Williams. A preocupação nesse período é uma preocupação primeiro com a quantificação, saber o tamanho do tráfico de escravos para o Brasil, né? E também essa preocupação, digamos assim, com as origens do povo brasileiro, né? Então, essa historiografia procura reconstituir as correntes de populações que teriam formado o povo brasileiro, né? Com preocupações às vezes mais próximas até da antropologia do que as preocupações típicas da história econômica. Né? A exceção nesse quadro é o livro do Joseph Miller, né? Pelo menos até a década de 1990, o Way of Death, você já deve ter ouvido falar, mas que é um livro tão complexo, né? É um livro tão difícil de se ler, que ele passou um pouco despercebido
né, na historiografia brasileira, ou se lê um pouco apenas alguns dos argumentos, porque também é um livro com muitos argumentos, né? É um livro muito complexo, e ele passou um pouco meio que batido nos debates brasileiros, ou se incorporou uma parte muito pequena do trabalho do Joseph Miller na historiografia do Brasil, né? Mais tarde, então, na década de 1990, é que a gente vai ter uma historiografia mais profissional, que vai trabalhar com a história do tráfico dos africanos escravizados no Brasil, né? E os dois trabalhos mais importantes vão ser o trabalho do Manolo Florentino e do Luiz Felipe de Alencastro, né? Que vão escrever as obras mais sistemáticas até então e mais influentes do ponto de vista da história do tráfico de escravos, né? E o argumento que esses autores... Então a gente também já está num contexto, digamos, pós 1989, né? A gente já está num contexto onde a influência do Eric Williams já é muito pequena na historiografia do Brasil, né? E esses autores eles vão escrever os trabalhos, digamos, mais sistemáticos de história econômica do tráfico, mas ao mesmo tempo são trabalhos que vão ser bastante críticos do que a gente poderia chamar a herança da interpretação williamista, né? Da interpretação do Eric Williams sobre o tráfico de escravizados. E esses autores vão se basear principalmente na superioridade numérica das embarcações do Brasil engajadas no comércio, frente à diminuta participação dos navios de Portugal. Então, baseados nesse argumento, eles vão afirmar que o tráfico teria sido controlado pelos traficantes do Brasil, né? E, consequentemente, para esses autores, esse tipo de interpretação que conecta, né, tráfico de escravos com o desenvolvimento do capitalismo na Europa, para esses autores, o argumento do Eric Williams não faria sentido, né? Então é uma interpretação que vai se constituir, digamos, em contradição aos argumentos que vinham aí do Eric Williams, que tinham sido retomados pelo Fernando Novaes também, no livro dele, que não é um trabalho sobre o tráfico, mas que, de certo modo, colocava o tráfico como um elemento importante no seu argumento, né? Então, todos esses autores aí vão ser críticos a essa interpretação, né? E depois, esses vários estudantes brasileiros que vão se formar nessa corrente historiográfica, eles vão colaborar com a elaboração da base de dados Slave Voyages, que vai ser organizada por David Eltz, né? Que, como todos sabemos, e aí temos um casamento interessante, um casamento historiográfico interessante, como todos sabemos, o David Eltz é um dos maiores críticos ao Eric Williams na historiografia anglo-saxã, né? E a gente pode ver na própria obra do Eltz que, de algum modo, ele incorpora, meio que indiretamente, alguns elementos dessa interpretação brasileira, né, nas suas críticas que ele vai fazer ao próprio Eric Williams. Por exemplo, em um texto do início dos anos 2000, ele vai afirmar que a importância relativa do comércio luso-brasileiro, responsável por quase metade dos africanos transportados, seria uma prova de que o tráfico dos escravos não foi um elemento crítico no processo da industrialização, né? Porque, obviamente, como sabemos, né, a escravidão não teria gerado uma revolução industrial nem em Portugal, nem no Brasil, né? Então, esses autores aí,
que vão se formar nessa tradição dos anos 90 no Brasil, vão seguir carreira nos Estados Unidos e vão ter um papel importante, digamos assim, na formação de uma certa ortodoxia interpretativa sobre o tráfico de africanos escravizados. Bom, chegando até aqui, né, como é que o meu livro se encaixa nesse debate? Como que meu livro pretende, então, contribuir ao debate em torno da relação entre capitalismo e escravidão e o tráfico de escravos em Angola? Como é que eu penso que meu livro se encaixa desse jeito? Como eu falei, é um livro que tem muitos argumentos, né? Mas tem dois argumentos principais nesse sentido, né? O primeiro é que eu utilizo o conceito formulado pelo Sven Becker de capitalismo de guerra, né? Quando Sven Becker fala de uma capacidade especificamente europeia de projetar capital e violência para o ultramar, né? Sven Becker vai chamar isso de capitalismo de guerra, e então eu uso esse argumento para discutir as conexões financeiras entre tributação, governo na África e o mercado financeiro europeu, né? Discuto como que o capital levantado em Lisboa alavancava as guerras no interior de Angola. Essas guerras, apesar de elas não serem tão importantes para a aquisição dos escravizados, né, uma boa parte do comércio de africanos, ou melhor, uma boa parte das pessoas que eram comercializadas, elas eram elas eram trazidas mais pelo comércio e por formas de escravização institucionalizada, né? Apesar disso, essas guerras, e esse é o meu argumento, elas são importantes para manterem abertos os mercados de escravos no interior de Angola, né? Basicamente, as guerras são importantes, a violência do Estado português, do governo de Angola, são importantes para desbloquear os caminhos, né? Para forçar que as autoridades não controlem efetivamente esses mercados na raia imediata a Luanda. Além disso, eu procuro mostrar o que eu considero as três formas principais pelos quais essa violência no interior de Angola se conecta às finanças portuguesas, especialmente no século XVII, né, que é o século das grandes guerras em Angola, né, e que é um século em que se consolida o assim chamado Estado, o assim chamado Reino de Angola, né, o Estado, a presença portuguesa em Luanda e nas raias imediatas a Luanda, né? Então eu falo em três formas de conexão entre violência militar e finança europeia. A primeira eram socorros de tropas e armamentos, que eram envios periódicos de soldados de Lisboa para Angola. Eu mapeio isso no meu livro, reconstituo esses socorros, discuto como que esses socorros eram montados e eram financiados, né? A segunda era pelo papel dos governadores, que tomavam créditos na capital, em Lisboa, e por aí organizavam o comércio de Luanda, mas também eles tinham um papel importante na própria violência escravizadora no interior, né? E um terceiro, que é pelo contrato sobre o arrendamento, sobre a exportação de escravos de Angola, que era o assim chamado contrato de Angola, né? O contrato de Angola, basicamente, era um contrato pelo qual mercadores arrendavam a cobrança dos impostos
sobre a exportação de escravos, e eles pagavam os soldados, pagavam o soldo da tropa profissional, pagavam os uniformes e pagavam os alimentos dessa tropa profissional. Então, por aí se amarra o que, no meu modo de ver, é esse capitalismo de guerra, essa capacidade de projetar capital e poder para fora do espaço europeu, né? Enfim, eu não vou desenvolver esses argumentos particularmente, o argumento do capitalismo de guerra, mas eu vou desenvolver aqui, vou falar mais da segunda ideia central do meu livro, que é sobre a importância das relações financeiras entre o comércio de Angola com Portugal e a Europa, né? A questão aqui é que, apesar do número de viagens escravizadoras que supostamente iniciaram no Brasil, e aí eu falo supostamente porque tem aí tem um problema interpretativo em como que você entende essas viagens, mas vamos aceitar que a maior parte das viagens escravizadoras, maior parte dos navios que fizeram tráfico em Angola, né, saíram de portos do Brasil, né? Eles superam em larga margem as viagens iniciadas em Lisboa, aceitando o pressuposto que está lá no database, no Slave Trade Database, sobre o qual depois eu posso falar por que tem um problema nesse pressuposto. Mas aceitando esse pressuposto, né? Há um número muito maior de viagens que iniciam no Brasil do que o número de viagens que iniciam em Lisboa. Apesar disso, o que eu tento mostrar é que o eixo sul-sul do comércio de Angola e Brasil, ele era sustentado, obviamente, no período de que eu estou falando, entre 1640 e 1770, ele era em larga medida sustentado por capital financeiro europeu. Tá? E aqui, já passei aqui o argumento do capitalismo de guerra, e aqui eu peço a atenção do público para alguns gráficos bem simples, né? Aqui, esse gráfico aqui é o gráfico sobre a participação dos navios de Lisboa no comércio angolano. Tem dois, um é entre 1701 e 1807, aqui está errada a classificação, na verdade é entre 1796 a 1807, tá? Eu errei aqui na hora de botar o título. Mas então vocês veem que Lisboa é o azulzinho. Vocês veem aí que Lisboa teria uma participação no número de navios que são enviados para Angola, uma participação pequena, apenas 10%. Certo? Entretanto, quando a gente examina, quando a gente calcula a participação das importações que têm origem em Lisboa nas exportações dos escravos que são enviados de Luanda e Benguela, né, a gente vai ver que o número muda de maneira bastante importante, né? Então, na verdade, apesar de Lisboa participar com apenas 10% dos navios, digamos assim, e veja, tudo isso quando eu estou falando 10% do número dos navios, estou considerando aqui, estou aceitando o critério do Transatlantic Slave Trade Database e também não estou usando uma revisão que eu, o Diego e o Ilo fizemos, que a gente revisou agora os números também de navios enviados de Lisboa para Luanda, né, para Angola, que essa nossa revisão muda um pouquinho o quadro, mas assim, não muda substancialmente. De todo modo, há uma dominância dos navios que supostamente começaram as viagens no Brasil, né? Entretanto, o fato, quando a gente olha o valor das cargas, o que a gente vê? É que há uma divisão mais ou menos igual, aí, em torno de 50% das cargas teriam origem em Lisboa e não no Brasil.
Agora, como é que a gente... Enfim, isso obviamente, são estimativas, é um índice aqui, né, baseada com os dados das balanças de comércio de Portugal, né? É de um período específico, mas que, de certo modo, eu levantei os valores das exportações de Portugal para Angola de 1748 até 1773, baseado nos livros da alfândega de Lisboa. Né? Também não são dados muito incompletos, etc., mas mais ou menos é por aí. Quer dizer, esse é um padrão que, apesar de a gente estar se referindo pegando dados de 1796 a 1807, se a gente levanta os dados da alfândega, a gente vai ver que esse padrão parece que é um padrão aí do século XVIII. Sim, há uma discussão possível que a gente possa fazer sobre isso, mas são outros. Ali é cálculo da participação das importações boa nas exportações de escravos do Ruanda. Exatamente isso. Exatamente. 5% dos navios, 47% do valor dos escravos era em navios portugueses. Não eram em navios portugueses, eram em mercadorias que foram declaradas nas alfândegas de Lisboa. E aí tem uma questão importante para entender essa discrepância. Né? Por quê? Como que a gente explica essa discrepância? Então, uma parte, sim, é a diferença que as cargas dos navios de Lisboa são mais valiosas que as cargas dos navios do Brasil. Existe essa diferença. Mas, então... exportações de mercadorias de resgate para o tráfico de escravos em Angola, frente à proporção de escravos, do valor dos escravos exportados de Angola e Benguela para o Brasil, certo? Tem mais aí isso é em torno de 90% das exportações de escravo, das exportações totais de Angola e Benguela, porque Angola e Benguela também exportam um pouquinho de marfim, né? E exportam também cera. Mas é só isso, é escravo, marfim, cera, né? Escravos são mais ou menos 90% do total das exportações, né? Bom, então, primeira coisa para a gente... Começa a gesticular aqui e aí já... Já vamos chegar nisso, né? Então, como é que a gente explica tudo isso? Né? Quando a gente examina a documentação dos arquivos portugueses, incluindo correspondência mercantil portuguesa e material dos cartórios notariais, eu concluo, primeira coisa, que o negócio de Lisboa era fundamentalmente um negócio de exportação. Certo? Os traficantes, o que a gente chama de traficantes de Lisboa, ou os mercadores de Lisboa que se envolvem no tráfico, estão interessados em exportar mercadorias para Angola. Né? Os capitalistas da corte e a documentação mostra isso, eles não queriam receber o pagamento em escravos. Certo? Por quê? Porque os escravos morriam. Então, eles não queriam o risco da mortalidade, ou que eles chamavam o risco dos escravos. Mas eles recebiam isso em letras, certo? Que é uma espécie de promissório. E, por outro lado, o comércio do Brasil complementava o de Lisboa, movimentando bebidas alcoólicas e um amplo mercado de fretes. Então, você tem um comércio de exportações, com navios que vêm de Lisboa, né, que também carregam escravos, né, mas o grosso da movimentação dos africanos era transportados, escravizados, era feito por navios que estavam ocupados na rota direta entre Angola e Portugal. E o que movimentava isso era comércio de bebida alcoólica, principalmente também de alimentos, mas bebida alcoólica e fretes, mercado de fretes. Agora,
Outro aspecto importante é que o comércio de Lisboa também era feito por intermédio do Brasil. Então, parte dessas exportações que estão sendo registradas como exportações de Lisboa para Angola, que elas eram declaradas como exportações feitas de Lisboa para Angola, elas sofriam transbordo no Brasil, certo? Ou seja, elas iam primeiro para o Brasil e do Brasil elas iam para Angola. Então, na verdade, por isso que quando a gente calcula as exportações pelo número de navios que saem de Lisboa, as cargas médias são muito altas, são realmente muito altas, certo? Em parte por quê? Porque uma parte dessas mercadorias iam pelo Brasil, seguiam o caminho do Brasil. Bom, e o que acontece? Esse comércio era feito por companhias que se organizavam triangularmente, certo? E eu estou dizendo triangularmente de maneira para simplificar, porque é mais complexo que isso, né? Mas com agentes que atuavam em Lisboa, em Luanda e no Brasil, certo? E, na verdade, esses agentes atuam tanto no comércio entre Lisboa e Angola, como também no comércio Brasil e Angola e Brasil. E, além disso, a gente tem um grande número de pequenos mercadores que circulavam por todo o Atlântico. Uma boa parte do negócio de Angola é feito, nesse período, né, por pequenos agentes, marinheiros, comissários volantes, e que, às vezes, o cara aparece em Luanda, outra vez ele aparece no Rio de Janeiro, outra vez ele aparece em Lisboa, e está sempre, digamos, circulando. Inclusive, é interessante notar isso e ressaltar que armadores que residiam no Brasil e Angola vinham a Lisboa para adquirir mercadorias e crédito utilizado no tráfico de escravos. Então, também você tem agentes que estão em Luanda, agentes que estão no Brasil e que enviam o navio para Lisboa, para quê? Para justamente participar do mercado de crédito de Lisboa, certo? E com isso fazer as armações do tráfico. E aqui eu vou mostrar um dado que eu acho particularmente importante, eu não sei se vocês vão conseguir, mas um documento que eu acho um documento delicioso, que é os dados, que é a história é mais ou menos o seguinte: isso é uma corveta, que era a corveta Nossa Senhora de Guadalupe e Bom Jesus dos Navegantes, que é uma corveta que em 1763 ela sai de Benguela, certo? Com uma carga de escravizados, e esses escravizados se rebelam na carga, certo? E eles desviam o navio para a costa de Angola. Eles vão parar lá no Sonho, se eu não me engano. Por que esse documento é tão interessante? Porque isso gera uma querela judicial. O que acontece é o seguinte: em princípio, essa embarcação, e a gente olha lá nos dados do Slave Voyage, ela já tinha feito 3 ou 4 viagens entre Angola e o Brasil. Então, seria uma embarcação de traficantes brasileiros, né, que estava no negócio bipolar, no tráfico bipolar, certo? Errado. Por quê? Primeiro, a companhia o navio pertencia a uma companhia que tinha sócios em Lisboa e em Luanda. Certo? Segundo, toda a carga não, mais de 2/3 da carga
estavam destinados a pagar diferentes pessoas. E a gente descobre isso por conta da documentação da disputa judicial. De diferentes pessoas que não têm relação nenhuma com essa companhia. Certo? Em torno de 75% da carga estava destinada para o pagamento de letras de letras de risco, certo? Que eram destinadas a moradores de Lisboa. Ou seja, o que acontece? Simplesmente, o cara que armou a embarcação, que é um mercador bem conhecido, Manuel da Costa Pinheiro, é um cara bem conhecido lá na comunidade mercantil de Luanda. Quando ele preparou essa embarcação, na verdade, ele preparou essa embarcação para pagar várias partidas de cargas de fazendas que ele havia recebido de diferentes agentes, de diferentes mercadores, que viviam em Lisboa, tinham mandado uma carga, várias cargas pequenas para ele e disseram, vende para mim essas cargas. E o que ele tinha feito? Ele vendeu essas cargas, preparou um navio com escravizados para pagar essas cargas, né? E enviou essa carga de africanos escravizados para pagar para ser vendido pelo irmão dele que vive no Rio de Janeiro. E o irmão dele ia vender essa carga e ia pagar as letras de riscos para os credores deles lá de Lisboa. Então, nada é o que aparenta ser, digamos assim, nesse negócio. E aí, eu quero explicar, que é uma coisa que eu reproduzo um diagrama que está no meu livro, para explicar um pouquinho, ilustrar como é que era a organização do tráfico a partir de Lisboa. Claro que é um diagrama simplificado, né? Mas basicamente como que funcionava o tráfico quando organizado a partir de Lisboa. Você tem analiticamente, a gente pode separar aí em 5 grupos que vão estar envolvidos nesse negócio. Um grupo é um grupo que não tem relação, digamos assim, com o tráfico, não tem relação direta. São basicamente fornecedores de dinheiro de risco. Dinheiro de risco era dinheiro de curto prazo, né? Onde você tomava um dinheiro emprestado. Se o negócio fosse bem sucedido, você tinha que pagar o que você tomou emprestado com um prêmio, geralmente alto, pelo risco que a pessoa que emprestou o dinheiro estava correndo. Se o navio afundasse, você perdia esse dinheiro, por isso que era dinheiro de risco. Então você tem uma comunidade muito ampla de pessoas, certo? Que atuam como fornecedores de dinheiro de risco. E aí é um grupo muito heterogêneo de pessoas. Você tem desde o cara que é sapateiro, emprestando pouco dinheiro, passando por desembargadores e passando pela própria comunidade mercantil de Lisboa, que também atua como emprestadora, que também financia uma boa parte do negócio, né? Então, esses fornecedores de dinheiro de risco, eles vão fornecer o dinheiro para os armadores, que são os que preparam os navios, né? Que é o dono da embarcação, normalmente um grupo que possui e que vai, digamos, fazer, como diziam os ingleses, fazer a aventura, né? E emprestam também dinheiro para os marinheiros, que atuam amplamente no tráfico de escravizados. Na verdade, você só conseguia armar um navio se o próprio dono da embarcação emprestasse dinheiro de risco para os marinheiros, senão os marinheiros não queriam ir, né? Então, dinheiro de risco para os marinheiros,
E também os fornecedores de dinheiro de risco emprestam para os traficantes do Atlântico Sul, certo? Também eles emprestam dinheiro para os vários grupos que atuam também no Brasil, ok? Por outro lado, a gente tem o que eu chamo dos atacadistas e exportadores, geralmente estrangeiros, né, de origem estrangeira, que vivem em Lisboa, que fornecem mercadoria, né, e créditos, em geral, vendem mercadorias a crédito, né, para os armadores e também para os traficantes do Atlântico Sul. E, finalmente, a gente tem os amadores que compram as mercadorias os armadores, que seriam, digamos, o que a gente entende como traficantes, propriamente dito, né? Que tomam o dinheiro e compram mercadorias dos atacadistas e exportadores, tomam dinheiro de risco dos fornecedores de dinheiro de risco, mas que também emprestam créditos para os marinheiros, certo? Então, essa seria o funcionamento, a estrutura desse negócio feito a partir de Lisboa, né? Bom, considerando então a importância do nexo europeu do comércio angolano e a participação de financiadores da Europa e entendido alguns elementos da organização do negócio que permitiam que investidores distantes pudessem cobrar os seus ganhos no comércio de escravos, cabe responder à pergunta: quem eram, e essa é uma questão importante, quem eram os grandes exportadores e os fornecedores de crédito que era utilizado para montar a viagem? Então, como eu falei, os grandes exportadores, em geral, eram as firmas atacadistas de origem inglesa, holandesa e italiana. Também com uma participação ativa de expatriados dos cantões suíços, de Hamburgo e também de huguenotes franceses. Então você vai ter aí um grupo bem heterogêneo de agentes que atuam no financiamento desse negócio. Na maior parte das vezes, esses elementos, eles não armavam diretamente os navios negreiros, mas eles forneciam muita mercadoria e crédito aos traficantes de escravos, tanto os que residiam em Lisboa como os que atuavam nos portos africanos e do Brasil. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque eles lavram procurações para cobrar traficantes no Brasil e traficantes em Angola, né? Por outro lado, os fornecedores de crédito, especialmente das letras de risco, era o que a gente poderia chamar de público em geral. Claro, como eu já falei, os próprios mercadores emprestavam dinheiro a outros mercadores em dinheiro de risco, ou seja, capital, uma boa parte do capital vinha da própria comunidade mercantil de Lisboa. Mas não só. Uma das coisas que me chamou particular atenção quando pesquisei nos arquivos notariais da capital portuguesa foi ter encontrado um número representativo de escrituras de letras de risco em que os emprestadores de dinheiro faziam parte do que a gente poderia chamar da pequena burguesia local. Confeiteiros, juízes, viúvas, órfãos, oficiais da coroa. Parece-me que qualquer pessoa com alguma liquidez e interessada em aventurar alguns tostões em busca de uma rentabilidade extraordinária, os créditos para Angola eles eram muito arriscados, mas altamente remunerativos. Na primeira metade do século XVIII, o prêmio era de 50%, depois cai, o prêmio vai cair para 30%, por aí. Então, qualquer pessoa com alguma liquidez poderia emprestar algum dinheiro para que os capitães dos navios negreiros preparassem as viagens escravizadoras. E quem eram os armadores? Os armadores eram, principalmente, uma boa parte desses armadores vai ser gente que fez a carreira no Atlântico. Cara que começou como capitão, começou como marinheiro, depois subiu para capitão e, eventualmente, virou grande mercador, virou armador em Lisboa. Ou então,
o sujeito que atuou como administrador do contrato de Angola durante uma época em Luanda e que depois retorna e também vai virar armador em Lisboa. E com isso, eu já chego às minhas conclusões, né? Eu gostaria de ressaltar 3 ideias que eu julgo importantes e terminar com uma breve reflexão em torno do modo como eu estou pensando aqui o capitalismo, né? Então, a primeira ideia é que existiu uma forte integração entre os mercados do Atlântico Sul e o que talvez pudéssemos chamar de mercado financeiro de Lisboa. Dinheiro levantado na capital portuguesa era utilizado para financiar viagens de tráfico entre Angola e Brasil. Não existe algo como um comércio bilateral entre Brasil e Angola. A segunda diz respeito à existência de laços financeiros entre o Império Português e as economias mais industrializadas do norte da Europa e, secundariamente, do Mediterrâneo. Esse também é um traço importante. Esse tráfico no Atlântico Sul é um tráfico que está conectado indiretamente ao Atlântico Norte. E a terceira conclusão que eu gostaria de mencionar é em torno do que poderíamos chamar de escala na distribuição do risco. Os aventureiros do Atlântico Sul, muitos deles modestos marinheiros e sobrecargas, ou então moradores de Luanda e Benguela, eram quem assumia os grandes riscos da mortalidade das cargas, mas também da mortalidade dos próprios agentes. Havia uma mortalidade muito grande entre as pessoas que cruzavam a linha e iam fazer um negócio em Angola. Então, esse era um risco importante para as pessoas que se envolviam no comércio de escravos, né? Enquanto isso, os mercadores, atacadistas e os fornecedores de crédito na capital lidavam principalmente com mercadorias, vamos dizer assim, menos perecíveis e com papéis, né? É um negócio que que se articula todo com papéis e esses agentes vão atuar nesse ponto, nessa ponta, digamos, da hierarquia mercantil desse negócio. Vale dizer, entretanto, que para esses agentes, o tráfico de escravos é secundário e muitas vezes até irrelevante. Por quê? Porque eles financiam o tráfico quase como uma diversificação, como aquilo que você põe um pouco, né? Um pouquinho de Bitcoin, um pouco de ativos, título da dívida pública, né? E o tráfico era um pouco o Bitcoin deles, era altamente arriscado, né? Mas altamente remunerador. Claro que esses capitalistas lidavam com as incertezas dos mercados de longa distância, mas eram capazes de precificar esses riscos e não sofriam com os riscos físicos que os marinheiros e pequenos mercadores passavam. Eventualmente, os capitães mais bem-sucedidos vão conseguir fazer o caminho no sentido inverso e chegar ao topo da hierarquia mercantil, mas são muito poucos que são bem-sucedidos, né? Ou realmente bem-sucedidos. Por fim, 2 ou 3 palavras sobre o conceito de capitalismo, né? Eu acho que, e aqui obviamente minha inspiração é Brodel, eu acho que se a gente pensa um pouco todo o processo de expansão financeira dos últimos anos e os processos de desindustrialização do Ocidente, tudo isso nos ajuda a pensar o capitalismo de uma maneira diferente das gerações dos anos de 1950 e 1970. Quer dizer, a geração marcada pelo paradigma Eric Williams está pensando o capitalismo como industrialização. Está associando capitalismo com industrialização. Enquanto que o que eu estou pensando aqui como capitalismo diz respeito a essa estrutura financeira e, ao mesmo tempo, ao processo de mudança social que o tráfico de escravos vai promover na África
e também nas Américas, né? E isso nos permite colocar o tráfico de escravos português num panorama mais amplo e, desse modo, fazendo a pergunta sobre quem financiou e seguindo o dinheiro, digamos assim, é possível descortinar a zona de opacidade do capitalismo de que nos fala Fernando Brodel. Dessa maneira, revelamos não apenas o caráter capitalista da atividade traficante, mas também a sua modernidade. Obrigado. A estratégia de propor 30 minutos funcionou porque você falou 1 hora certinho. Perfeito. Eu avisei que eu falo muito. Eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra e o microfone pro Diego. Aí, Diego, você faz seus comentários, tá? E aí eu passo para a pergunta. Não sei se eu penduro. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Aqui é mais para gravação. Ah, beleza. É porque o Max estava falando alto aqui, eu não sabia se ele estava falando no microfone, se é a caixa ou... Eu falo muito e falo alto. O problema das perguntas é que esse microfone é captação, talvez não fique com você. Entendi. Beleza. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Um prazer estar aqui nessa mesa para fazer alguns comentários sobre esse livro do Max, que eu, de certa forma, ajudei a parir em alguns momentos também. Tive o privilégio de acompanhar todo esse processo de escrita, não todo, mas uma boa parte. Nessa fase final, eu pude ler o livro antes de ser editado, impresso, ajudei na revisão de nota de rodapé, bibliografia, todo esse trabalho que o glorioso Max não gostaria de fazer, e passou para o primeiro orientando dele, né? Porque também para explicar essa relação que a gente tem de muito tempo, o Max foi meu orientador de iniciação científica na graduação, ele que me levou para os estudos sobre tráfico de escravizados, né, no período ali do século XVIII. Meu primeiro tema de pesquisa era o tráfico na região da Guiné Portuguesa. E aí a Amazônia surge nesse sentido porque o fluxo desse tráfico era justamente a Amazônia, né? A região da Amazônia Portuguesa. E aí, nesse sentido, a gente já... Foi em 2009 que o Max começou a me orientar, então já faz bastante tempo, né? E acho que acompanhar esse livro ajuda a responder muitas perguntas que eu tinha quando eu estava fazendo minha iniciação científica ou o meu mestrado, né? Porque aí depois do doutorado deu uma guinada e fui estudar outros assuntos, onde o tráfico também estava envolvido. E, em certa medida, né, o Max já adiantou algumas coisas que eu ia comentar aqui, principalmente sobre a questão sobre a interpretação do capitalismo, que eu acho que ele consegue resolver muito bem com a questão do Brodel, e eu gostei da ideia do capitalismo de guerra do Beckett, também acho que ajuda a explicar bastante coisa. Mas pensando um pouco nessa proposta de revisão do modelo historiográfico, você ali, em certa medida, vai mostrar que a hipótese do texto é que o comércio não é bipolar nem triangular, e esse é o dilema que persegue todo mundo que estuda tráfico de escravos desde sempre, e a gente não consegue sair desse dilema. E eu acho que o teu texto vai para mais além, e aí aparece aqui na conclusão. Eu acho que, e aí isso é uma conversa que eu tive com a nossa amiga Naira, que a gente estava comentando mais cedo, que o livro ele tem, acho que uma hipótese que é bem mais revolucionária nesse sentido, de que o Império Português ele vai se justificar e se consolidar pelo tráfico, porque o tráfico se caracterizou como essa espécie de arranjo de capitalismo financeiro, não sei se a gente pode usar esse termo especificamente. Então, eu acho que essa questão da financiarização do tráfico ajuda a gente fugir um pouco dessa bipolaridade entre o bipolar e o triangular. E aí, se você puder depois comentar um pouquinho sobre essa questão do capitalismo financeiro, acho que seria interessante. Pensando um pouco na questão dos que é também um assunto que tem sido bastante recorrente nos estudos mais recentes sobre tráfico de escravos, é a questão do papel dos agentes locais. Você trata disso um pouco no capítulo 3, no capítulo 6,
mas eu queria saber como você tentou equilibrar a agência, né, das sociedades dos líderes africanos envolvidos no tráfico. E se puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. E nesse sentido também, obviamente, esse não é o mote do livro, né? Mas eu queria saber se você acha que você conseguiu fazer conseguiu equilibrar, na verdade, essa análise estrutural do negócio com também uma reflexão sobre as consequências humanas e morais que esse sistema escravista acaba impondo não só às sociedades africanas, mas também às sociedades americanas, né, e também, por que não, às europeias. E aí, o último ponto que eu queria comentar, que eu anotei aqui como pistas, e aí isso surgiu um pouco na nossa, acho que última aula, que o Leonson aqui bem falou, que a gente trouxe a sua tese de doutorado, que se transformou no livro Entre Impérios. A gente fez a leitura do capítulo 2, né, que é a Formas de Integração Econômica do Extremo Sul. O pessoal que está fazendo o curso aí também pôde ler esse texto. E acho que foi inclusive o Gabriel que fez esse levantamento de um ponto que eu não tinha parado para me atentar ainda, né? Que lá pelas tantas do final do capítulo, você fala do tráfico em Angola, citando o cara mais legal do mundo, como você dedica o livro aqui, que é o Joseph Miller. E acho que seria legal, interessante para o pessoal, você comentar um pouco de quando o assunto tráfico de escravizados começou a te atormentar na vida, né? Porque acho que isso também foi uma pergunta que o Gabriel me fez um dia, a gente conversando no corredor, de como a gente chega, de como a gente coloca uma agenda no tema de nossa pesquisa, né? Então, acho que para o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado seria importante. Não sei se você quer dar o spoiler, porque você abre o livro comentando sobre, mas eu acho que seria legal você falar do título, porque O Senhor da Morte, que eu acho que é uma história bastante interessante. É isso, pessoal. Esse aqui aparentemente não faz. Eu não sei se é melhor segurar. Bom, Diego, obrigado pelo comentário e pela lembrança. Eu ia mencionar, mas eu tenho uma amiga que uma vez ela ficou debochando de uma banca que ela foi assistir, que estava o antigo orientador da pessoa, e aí ela dizia assim que o orientador começou a falar, não, porque fulano eu peguei no colo, que só faltava uma coisa dessa, né? Então eu não fui fazer isso com você, né? Mas de fato, o Diego aí a gente nós dois acompanhamos um ao outro há um bom tempo, né? As reflexões de um e de outro, e o Diego sempre foi aí mais do que um orientando, um parceiro de reflexões e um amigo, né? Então, legal você ter lembrado. E calma, não vamos chorar aqui, não vamos fazer essa coisa brega. Mas, enfim. Eu ia comentar que a gente montou tanta tabela no decorrer da escritura do artigo, do livro, eu simplesmente sonhava com os nomes que apareceram naquele documento. Eu ia dormir, fechava o olho e aparecia lá os sobrenomes que mais eram recorrentes e tudo mais. Verdade, o Diego ajudou muito nessa parte aí, com a parte quantitativa e tudo mais. Enfim, então, primeira questão sobre essa oposição entre bipolar e triangular, o que eu proponho, na verdade, eu faço uma brincadeira lá na introdução do livro, eu digo que não é nem bipolar nem triangular, é capitalista, que é isso que essa é a chave para a gente entender o tráfico. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem vários mercados de crédito aí que atuam em conjunto. Claro, eu estou visando muito mais a Lisboa, porque Lisboa aí é uma parte importante desse, mas também você tem mercado de crédito no Brasil, você tem mercado de crédito em Luanda. Uma coisa que era muito comum esses mercadores fazerem, esses volantes especialmente, era pegar uma partida de mercadorias em Lisboa e depois ir no Brasil e levantar mais dinheiro ali no lugar, e depois lá
em Luanda, eles distribuíam essas mercadorias também. Então é toda uma pirâmide aí que se formava a partir desse crédito que muitas vezes tinha início ali em Lisboa, né? Eu não uso capital financeiro ou capitalismo financeiro, até porque tem uma discussão clássica na historiografia com Rudolf Hilferding e Companhia Limitada, né? Mas aqui, claro, a inspiração, antes de mais nada, é Fernando Brodel, é também o nosso Giovanni Arrighi, que vai falar sobre como os ciclos de acumulação terminam em processos de financiarização também, né? Então, esses são elementos importantes aí, e eu acho que que essa finança, ela joga um papel fundamental para conectar as várias partes desse negócio, mas também tem um impacto importante na vida das pessoas comuns lá no interior de Angola. Eu conto o livro também tem muitas anedotas. Uma das anedotas que eu conto é como lá no reino de Cassange, um sujeito, um mercador do sertão, não conseguia vender as serafinas, que é um pano de lã, as serafinas do Juvalta. Os mercadores locais não queriam as serafinas do Juvalta. Juvalta quem era? Era um desses grandes atacadistas de Lisboa. E no sertão os caras sabiam que as serafinas do Juvalta não prestavam, né? Então você tem aí uma conexão muito forte e você tem um papel importante do ponto de vista das transformações sociais que vão ocorrer no interior, né? Assim como o Juvalta está conectado com o reino de Cassange, no interior de Angola, ele também fazia, isso eu acabei de escrever um artigo com um historiador francês, que estuda o negócio de miçangas e a fábrica de miçangas em Veneza. E o que ele mostra? Que o Juvalta e os sócios deles se associaram a um picareta lá em Veneza que está comerciando essas miçangas, está fabricando miçangas fora da corporação de ofício. Quer dizer, então essas várias conexões financeiras estão produzindo transformação social, né? Estão produzindo aumento da diferenciação social entre os diferentes grupos, e como eu falo lá no final do meu livro, isso é o processo, isso é a transição capitalista no contexto angolano, né? Essas transformações nessas relações, né? Isso, por sua vez, se conecta com a discussão dos agentes locais, né? Eu discuto muito a participação dos mercadores de Luanda no negócio, e eu tenho um capítulo, né, não é o meu foco, mas eu tenho um subcapítulo, na verdade, que eu trato do mercado do comércio do sertão, né? E o que a gente vê? Há uma participação importantíssima das lideranças no sertão de Angola no tráfico de escravos. Agora, a gente tem que pensar que esse processo é um processo de interação social, né? Então, quando a gente fala de agência, a gente também tem que pensar que essa agência se dá num contexto de interação e que, eventualmente, algumas lideranças tentaram barrar o negócio. A gente tem várias notícias, tentaram bloquear o negócio ou tentaram, pelo menos, controlar o negócio, né? Ou não permitir que o negócio fosse do modo como os portugueses exatamente queriam, né? E aí, em muitos casos, o que pegou foram as expedições de punição, as guerras de queima das libatas, etc, etc. Então, eu tento dar conta desse argumento, né? Mas procurando
pensar esse processo de transformação e de interação social, né? E eu procuro mostrar isso, procuro mostrar também como que esse tráfico vai se adaptando e vai formatando também os modos de negociar localmente, que tem, por outro lado, também um fortalecimento da própria escravização e da escravidão no contexto africano também, né? Só uma última coisa sobre a questão da financiarização, né? Um dos aspectos mais interessantes que sempre me chamou a atenção é que, do ponto de vista da grande finança, dos grandes capitalistas ou dos grandes mercadores em Lisboa, né? Uma boa parte desse negócio ele se dá, muitas vezes esse negócio se dá graças ao uso de colaterais, né, que são dívidas que esses mercadores possuem, né? Por exemplo, os contratadores de Angola, para poder contratar em Angola, o que eles apresentavam como fiança? Eles apresentavam que eles tinham um número grande de capitais e garantias. Mas o que eram esses capitais? Era basicamente o comércio do sertão, né? O comércio de africanos. E que esses sujeitos mesmo, muitas vezes não tocavam, não tinham a menor relação com esse negócio. São simplesmente dívidas abstratas, né? Que estão ali abstratas nos livros de conta, e acho que é um aspecto que eu gosto bastante. Quanto à questão da análise estrutural que você levanta e a relação com as questões morais no debate político, eu acho que os pontos essenciais, na minha visão, tem a ver, e porque para mim é importante foi falar de capitalismo, né? Eu um pouco com o que o próprio Eric Williams, né, vai dizer lá nos anos 30, nos anos 40, né, de dizer, olha, o capitalismo não é simplesmente o seu lado bonito, o seu lado liberal, o seu lado, digamos, dos defeitos do capitalismo do ponto de vista, né, como Marx vai ter lá no Manifesto Comunista, dizer, olha, de liberdade e destruir as relações tradicionais, mas o capitalismo também constrói novas formas de sujeição, né? E que não necessariamente são exclusivamente relações baseadas na liberdade, no livre comércio. Então, de fato, eu tenho uma preocupação nesse sentido, né? E que é de um ponto de vista de um historiador econômico, né? Que poderia ser colocado de um ponto de vista da crítica à economia política, que poderia chamar assim, né? É nesse lugar que eu estou fazendo a minha crítica, né? Finalmente, quando a gente fala aí da importância do Joseph Miller no texto, né? O Miller, e como que eu cheguei a esse trabalho, na verdade, assim, minha cabeça se formou com duas influências importantes do ponto de vista da história do tráfico de escravos. Primeiro, quando eu estava fazendo o doutorado, eu li o livro do Alencastro, O Tráfico de Videntes, e me impactou de uma maneira incrível. Assim, pensei, pela primeira vez, eu comecei a pensar, bom, Angola importa, né? O tráfico importa, além daquelas descrições que a gente tinha muito genéricas antes, etc. Né? Aí eu comecei a me dar conta que eventualmente a gente pode estudar esse tema, né? Eu nem pensava que a gente poderia estudar a história de Angola, né? Pensando que minha posição como historiador no Brasil, né? Enfim. E aí o livro do Alencastro me impactou muito, né? Mas, por outro lado,
quando comecei a procurar a documentação, eu estava preso nesse argumento Alencastro, do Manuel dos Florentinos, mas quando eu me interessava muito pelo tema, né, por conta do Alencastro, mas óbvio que tinha Eric Williams antes, tinha o Novaes. E aí, quando eu comecei a olhar a documentação, eu comecei a achar na documentação de Lisboa, procurando coisas do Rio Grande do Sul, eu achava um monte de coisa de Angola. E eu disse, pô, como é que esse comércio que só existe entre o Brasil e Angola, como é que tem tanto documento em Lisboa? O que não acontecia com o Rio Grande do Sul, na cidade de fato tem pouca documentação em Lisboa, né? Tem muito mais no Rio de Janeiro. Enfim, e aí eu comecei a me interessar por isso. E quando eu comecei a olhar, eu fui olhando aqueles dados que tinham dados, e foi um pouco até por sorte, porque eu estava interessado nos dados do comércio do Rio Grande do Sul, né? E eu fui digitalizar, e quando eu digitalizei aqueles dados, veio também os dados do comércio do Brasil, né? Quer dizer, os dados do comércio de Angola. E aí eu comecei a fazer, vou analisar isso para ver o que acontece. E eu comecei a notar que a coisa não fechava. Né? Um pouco como eu cheguei nesse argumento, nesse gráfico. Aí depois vendo um pouco dos dados do comércio de Angola não fechava com esse argumento bipolar. Né? Enfim, aí depois eu descobri o desafio, como eu já falei muito, eu vou falar um pouco mais, mas isso acho que é bom